Good Bom morning. dia a This is todos! O Sarah meu nome é Grandy, Sara and I'm here Grandinetti e eu again tô aqui to novamente do an para episode of fazer our um stories of episódio das change. nossas histórias de This month, mudança. Access Nesse Consciousness has mês, been o Access doing Consciousness tem stories feito with todo tipo de perspective histórias com todo tipo de about how pessoas access bars and sobre access como as barras de consciousness Access e as totally ferramentas de changed their Access lives. totalmente mudaram suas Today we vidas. have with Hoje eu me tenho comigo a linda Melissa, Melissa Mann. and we're gonna go E a over gente vai falar um pouquinho Access sobre o que o created for her Access criou para and ela e contributed ofereceu to para ela e a greater contribuiu para ela life. ter uma vida mais So, grandiosa. Melissa, Então, will you Melissa, take me back to what você it's me like? leva de volta como foi crescer para você. Hi, everybody. Então, oi a todos, é bom estar aqui. Então, crescer. Eu cresci numa cidade pequena, perto de Chicago, e eu acho que foi tipo uma cidade pequena normal, tipo, normal. E eu era uma criança estranha, os meus pais se divorciaram, eu era bem nova e estava na escola elementar, talvez segundo ano. E eu vivi com meu pai por um período de tempo e eu cresci perto dessa luta e discussão e tudo isso e era muito tipo pisando casquinha de ovo, tipo, não queria dizer nada para chatear alguém, e era esse estado constante de raiva, era tipo, tinha muita raiva. E então, os meus pais se divorciaram e eu vivi com meu pai, eu sei que não é uma coisa normal, e minha mãe se foi embora pro Texas, então eu vivia fora de Chicago, então isso é um pouquinho longe. Então, por um período de tempo, na verdade, se voltaram a casar sim, é um pouco louco, eu sei. Quando eu estava na escola preparatória, então era essa coisa assim para baixo, estavam juntos, não estavam juntos, mas nunca paravam de discutir, então, e ainda estão casados hoje. Mas hoje a minha mãe tem demência e criou toda outra camada de coisas, isso. Mas sempre lutaram toda a minha vida, então era muito fazer controle e discutir sobre dinheiro e a maioria dinheiro. Então era tudo e quase tudo. E era um desses ambientes que as pessoas simplesmente tiravam uma com a outra do nada. Era tipo. E eu sempre pensei o que era mais possível para estar fora do caminho o máximo possível para não ficar presa em tudo isso. Eu acho que a outra coisa que é interessante que a gente está falando sobre isso, essa consciência de que sempre tentaram me fazer a mentora ou a terapeuta, tipo, um mediador entre eles, em que eu tentava me retirar disso e estar no meu quarto a toda hora e afastada, e eles estavam sempre tentando me puxar para isso, era super interessante. E tão engraçado quando você faz essa pergunta, eu não penso muito sobre isso até agora que a gente está falando. Então é engraçado como a consciência aparece quando você começa falando sobre as coisas. E eu acho que isso é a história de infância. Eu posso entrar em, tipo, nos meus anos de adolescente e tudo mais. Então, Knowing a little bit about your story, sabendo um pouquinho sobre a sua história, quando você começou a perceber what we call o que a gente chama de ansiedade estava no seu mundo, você tinha dúvidas de você, você não sabia quem você era, você duvidava de você, como isso aconteceu para você? Eu acho que isso provavelmente era mais. Primeiro que tudo, eu sempre tive isso, mas eu não sabia que não era normal, que era diferente. Eu acho que não tinha essa consciência até ser um pouco mais velha. As pessoas sempre vinham para mim para conselhos e ser, você sabe, o ouvido que está sempre escutando, o ombro para chorar. Toda a minha vida foi isso. Eu sempre era a pessoa que ajudava. Então eu acho que não aconteceu para mim. Eu tenho isso também, mas tinha as pessoas sempre perto de mim estavam tendo problemas com pensamentos suicidas, depressão, e eram atraídas para mim. Então eu estava tão ocupada em ajudar todo mundo que eu acho que não passei muito tempo consciente que eu, na verdade, estava super insegura. E você sabe, a minha amiga falou, eu me lembro disso, eu estava sempre me diminuindo. E eu acho que vi isso, tipo, autismo, tipo, eu sempre ficava fechada. Eu parecia ok, como está meu cabelo, como está minha maquiagem. Era mais em termos de insegurança, tipo, eu preciso olhar no espelho a toda hora. Mas é tipo, eu tenho essa consciência de, provavelmente na escola, eu sempre tive isso, mas eu empurrei para fora e não entendi que tinha isso e estava lutando contra isso, mas eu comecei a abundantemente estar consciente como quando cheguei na faculdade
e estava a toda hora sempre lutando contra isso. Então, mas é realmente chorando a toda hora, não tendo a certeza do que estava fazendo, e tudo isso não apareceu para mim até a universidade. Então, mas olhando para trás agora, eu sempre tive essa ansiedade desde que eu era bem pequena, e eu estava, você sabe, dançando ou tudo mais com umas meninas dançando, e se você assistir os vídeos em que são vídeos de VHS, mas você vê os vídeos antigos, é tipo, tô sempre fazendo isso, olhando para todo mundo, eu nunca tive a confiança de que eu sabia o que eu estava fazendo, e você vê, mesmo em imagens, em fotos em que os meus olhos estavam sempre de um lado para o outro, eu estava sempre olhando para todo mundo como ser, porque eu não sabia como ser. Isso tem sentido? Eu acho, diz a Melissa, e a Sarah disse, tanto você como tantas outras pessoas, que quando a gente cresce, a gente é ensinado, então tá aqui como a TV faz, aqui como a TV, a reality TV faz, e agora a mídia social, e tantas coisas nessa realidade que nos diz como é suposto a gente ser, e para procurar fora de você como é suposto você ser. Então, sim, totalmente compreendo o que você está dizendo. Então, você falou de universidade, e você também falou que todo mundo vinha para você para conselhos. Então, você pode dizer para amigos o que você escolheu como carreira? Perguntou a Sarah. E a Melissa diz, eu sou psicóloga, e eu escolhi isso porque as pessoas sempre vêm para mim. Quando eu comecei a acreditar que era meu chamamento nessa realidade do que é suposto você fazer com isso. E você sabe, e aí eu tenho feito isso por muito tempo, e eu amava quando comecei, mas é algo diferente hoje. Mas eu realmente queria ajudar outras pessoas e lutar especialmente na escola, tipo, ou na universidade, tudo isso. Eu sempre lutava contra isso porque eu entendi quanto agora eu não sabia como ser. Eu estava bebendo, festejando, eu estava com os rapazes e tudo mais, e fazia tudo o que não era suposto, porque eu estava procurando por validação em todos os lugares. E foi aí que eu comecei a fazer, enquanto psicóloga, trabalhar com adolescente. Eu me lembro bem claramente como era estar nesses anos, diz a Melissa. Então, a Sarah diz, me fala um pouquinho sobre quando você era uma psicóloga, antes de você encontrar o Access. Eu encontrei o Access 2 anos atrás, diz a Melissa. Foi tipo, agora, quando eu comecei em 2018, e eu não estava muito por dentro disso. E eu decidi um pouquinho antes disso que eu ia começar o coaching, life coaching, e eu fiz a psicologia por um tempo, e estava ok, mas eu trabalhava no mesmo lugar desde sempre, e eu me demiti, então... E aí eu estava procurando por algo diferente, eu sabia que queria fazer um trabalho energético, mas não sabia exatamente o que isso significava, devo fazer reiki, outra coisa. E eu, na verdade, estava em uma conferência de coaching, quando alguém disse para mim, a gente estava falando, sim, eu quero começar a fazer trabalho de energia, e essa pessoa disse para mim, antes de você começar, você tem que experimentar as barras de Access. Eu disse, ok, e eu ouvi sobre isso em um podcast 2 dias antes. Eu tava tipo, isso é super estranho. Você sabe quando algo aparece algumas vezes em sua vida, você fica tipo, ok. Então foi quando eu fui na minha primeira classe de barras. Eu fui para casa, procurei por uma classe e fiz mais tarde eu ia fazer, e foi como tudo isso começou. Então me fala um pouquinho sobre essa experiência, porque eu recentemente tive uma amiga que estava compartilhando comigo as barras, isso não, hipnoterapia, e eu, não é bem isso. Então alguém está assistindo agora, qual foi sua experiência que não fez uma classe de barras, e você tá tipo, eu tô dentro, mas você procurou muita informação sobre as barras, você assistiu a vídeos, você estava tipo com uma compreensão do que você ia fazer nessa classe? Como foi essa experiência para você? Perguntou a Sarah. Não de tudo, diz a Melissa. Eu, na verdade, fui procurar no site, brinquei um pouquinho, mas eu me lembro que era uma hora de caminho para mim, e nesse caminho eu estava no podcast de Access Consciousness, e no podcast principal de Access Consciousness, eu ouvi falar o enunciado declarador há 45 minutos da classe, e eu, na verdade, não pensei muito sobre isso. Eu estava dirigindo e fiquei mais entusiasmada, e mais. Mas eu realmente entrei, tipo, quase cega,
saber bem o que era, somente seguindo a energia, e foi incrível. Eu me lembro, nessa sala cheia de pessoas, eu acho que era 6, 7 pessoas na classe, eu me lembro pensar, oh meu Deus, eu gosto dessas pessoas, e na verdade, toda a minha vida eu não senti que encaixava em nenhum lugar. E nesses momentos, e algumas pessoas é diferente para as classes de barras, outras pessoas é diferente, mas era essa consciência de eu, na verdade, não tenho que ser nada mais aqui. Sim, tem sentido. Diz a Melissa, então simplesmente tá na classe e mudou alguma coisa para você? Perguntou a Sarah. Sim, na verdade, eu fiz a primeira classe, você pode fazer 3 classes para ser facilitadora com 3 pessoas diferentes. Eu tava tipo, oh meu Deus, eu totalmente consigo fazer isso. E é engraçado porque eu não gosto de falar na frente das pessoas. Não, você tá indo bem, diz a Sarah, porque a Melissa disse que não gosta de falar na frente das pessoas, mas eu tava tipo, não, eu tava sem fala, eu tava aterrorizada, e era tipo, não, eu posso facilitar isso. Então, eu fiz outra classe com isso presente, e essa classe foi incrível, e foi engraçado, porque eu já tinha decidido ser uma facilitadora de barras em algum lugar, mas eu estava tomando medicação para ansiedade, porque nessa história, logo que eu decidi enquanto era, o que era e não era enquanto adulto, eu disse, eu não sou assim, eu vou tomar um medicamento porque eu tô farta de sentir ansiosa. Isso foi bem antes do Access. Eu tomava uma dose bem alta de antidepressivo e comprimido para ansiedade. Eu tive essa consciência entre a classe 2 e 3. Tipo, eu preciso disso, mas... E eu tava tipo... E foi uma desse comprimido que você não pode parar de tomar, que seu corpo não vai funcionar. Então, comecei lentamente a retirar, não sugerindo para ninguém que tinha... Porque eu tinha alguma informação e sabia como fazer isso. E eu acho... Agora nem sei. Eu acho que foi após... Entre a última classe de barras e começar a facilitar e tudo mais, que eu entendi que eu totalmente poderia eu tirei totalmente isso e a ansiedade nunca mais voltou. Diz a Melissa. Então, tem uma ferramenta porque você começou a usar quando você começou a perceber a ansiedade novamente. Perguntou a Sarah. Sim. Então, absolutamente, as barras foram o início disso. Eu faço isso a toda hora. Mas o que é engraçado, eu sabia que isso era hoje, obviamente, e provavelmente 2, 3 dias atrás eu tava super ansiedade de não, eu tenho que ir e dizer pra Sarah e que não tive ansiedade. Isso começou e foi super engraçado. E eu tava tipo, você tem ferramentas pra isso? Eu pensei. E isso aparece algumas vezes quando eu sinto isso novamente, mas mais do que tudo é a quem pertence isso. Então, e realmente, eu tive uma sessão de coaching com uma pessoa que tinha me falado sobre, ela me tinha enviado um e-mail antes disso, que me perguntou, tipo, ei, a propósito, tem esse trauma que isso falou, eu sei que isso é coaching e não terapia e tudo mais, e eu falei com ela terça-noite, eu tava, oh meu Deus, então é daí que vem toda essa ansiedade. E após a gente ter a nossa sessão, eu falei com ela, quem pertence a isso e tudo mais, durante essa sessão, e eu tava lá e disse, isso tudo agora foi embora. Ok, mas eu sabia que eu disse a quem pertence isso. E para mim, muitas vezes é outra pessoa, mas muitas vezes é outra coisa. E quando eu chego eu trago muita coisa da terra. E se isso é estranho, porque as pessoas nunca ouviram isso antes, provavelmente é uma conversa para uma classe de barras, mas realmente o a quem pertence isso, essa ferramenta, mais que tudo, criou tanta mudança para mim. Sim, então, para extrapolar para todo mundo que tá assistindo isso, que não sabe que ferramenta é essa, então, basicamente, 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não pertencem a gente, mas a gente está treinado tanto nas nossas vidas para comprar tudo que a gente sente, que significa que é nosso, porque a gente sente. Então, o que o Access começa fazendo é que a gente começa fazendo perguntas como, por exemplo, a quem pertence isso, e a gente torna-se consciente de energias ao seu redor. E muitos de vocês assistindo, você alguém está chateado, entrar em uma sala, alguém está chateado, e você
recebe uma chamada de alguém cada vez que você sai do celular e você realmente está chateado e triste. Então, são situações em que isso acontece. E é por isso que você está tocando a realidade de outras pessoas. E eles estão tocando a realidade de outras pessoas e daí em diante. Então, essa ferramenta, a quem pertence isso, e você percebe isso só um pouquinho na sua vida, e realmente pode perguntar, isso realmente é meu? E você pode usar essas ferramentas para clarear isso do seu mundo e tirar isso do seu mundo. Então, eu ouvindo a Melissa falando sobre isso, que ela disse, era amigo de todo mundo, que tinha ansiedade, lidei com ansiedade também, tomava medicação e tinha ataques de pânico severos. Mas quando eu olhei para trás, como você disse, isso realmente sempre teve aí. Mas eu era sempre a salvadora, a pessoa que resolvia problemas. Então não admira que todas essas pessoas que eu estava puxando as energias de todo mundo conectado a gente, está aí, tipo terapeuta de infância, quando você também é uma criança, sabe? Tipo... Então eu tô feliz que você disse essa pergunta, porque eu tava tipo, isso é tanto a quem pertence isso, que eu amo que você compartilhou isso, diz a Sarah. Então, desde que você teve ferramentas de Access na sua vida, como é sua abordagem como psicóloga com essas ferramentas? Sim, isso é interessante porque eu compartilho essa ferramenta a quem pertence isso, muitas vezes com praticamente todo mundo. E agora que eu tenho isso, algumas pessoas amam e fazem isso e outras pessoas não se importam. Então, e tá ok. E ponto de vista interessante, eu faço muito disso com as pessoas e para mim tem sido um desafio interessante em que eu trabalho nesses 10 segundos em uma grande um modelo bem amplo e num lugar bem grande que exerce medicina. Então, eu tinha essas ferramentas na escola, então elas não me ajudaram, elas não eram suficientes, não estavam ajudando as pessoas, e não foi até que eu encontrei as ferramentas de Access que realmente começou a criar mudança para as pessoas. Então é interessante porque não é necessariamente tudo aceite nessa realidade, tipo como a psicologia, mas é mais dinamicamente, ajuda mais dinamicamente, é mais tudo que eu sempre fiz. Então, na verdade, retirar desse espaço e fazer outra coisa que tem mais senso no meu mundo com relação ao tempo para fazer mais em mim mesma e mais Access. Então, é tão engraçado porque eu fui para ajudar as pessoas e não é que a gente ajuda, mas sim, certo. Mas a minha ideia era como eu posso ajudar as pessoas e agora estou realmente procurando como eu posso empoderar as pessoas a saberem que elas sabem, ao invés de ser o guru ou o perito que a pessoa vai para consertar eles. Então, você sabe, eu olhei muito para se eu quero ficar em psicologia ou não, mas eu acho que tem maneiras de fazer agora, da minha maneira, sabe? A partir das ferramentas de Access que funcionam, mas é realmente interessante procurar por tudo isso, tentar compreender como navegar isso. E eu tive esse momento que de terapia, e é tipo, você sabe, e eu falando sobre isso, e a minha amiga me falou sobre isso, porque eu não estava satisfeita na psicologia como antes. Eu, tipo, tô cansada das pessoas, de perguntar para as pessoas o que está errado para elas. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar o que está certo com elas, porque na verdade não tem nada de errado com elas. Então, você está me fazendo chorar, diz a Sarah, porque e se isso for o que é possível com o mundo? Todas as terapias e tudo por todo mundo. Porque sim, eu fui em terapia convencional e eu me dirigi a partir do ponto de vista dessa, e se você fizer seu mundo corresponder na projeção do terapeuta, mesmo indo na terapia eu me senti errado, disse, oh meu Deus, eu não consigo fazer isso certo. Então eu amo saber que você está no mundo e eu amo que simplesmente está nesse lugar de possibilidade de espalhar com você algo escolhendo algo tão diferente. Quer dizer, eu falo com pais a toda hora, tipo, para de dar para conselho para seus filhos, faz perguntas sobre o que eles sabem. E no momento em que vão para o mundo, eles têm a confiança neles mesmos e sabem que eles são
como uma contribuição e um presente para o mundo, ao invés de constantemente tendo pessoas a dizer para eles o que está certo, o que está errado e tudo isso. Então, eu sou tão grato que você está escolhendo o que você está escolhendo. E eu gostaria de extrapolar um pouquinho mais com você, talvez em outra entrevista. E tem alguma coisa que você, com tudo que você sabe, é tão legal, porque com o treinamento que você teve nessa realidade, como ter o seu, a sua ser psicóloga, e você não tem que fazer essa realidade e esse canudo de psicologia errado. Então, sendo e falando de consciência da saúde mental, e você sabe, ser a possibilidade para alguma coisa que pode aparecer com facilidade. O que você gostaria de deixar com as pessoas? A informação, o que quer que seja, pode ser uma ferramenta, pode ser a sua frase que inspira você. Então, o que você gostaria que as pessoas soubessem antes de a gente ir? Diz a Sarah. Então, eu gostaria mais do que tudo, diz a Melissa, você não está errado. E você não se encaixa, e isso não está errado. Porque eu passei toda a minha vida tentando me encaixar e tentando ser o que é suposto eu ser, que no mundo de todo mundo, na realidade de todo mundo. E, meu Deus, eu gostaria que alguém me tivesse dito toda a minha vida, quando eu era criança, 3 anos atrás, sabe? Antes de encontrar o Access, não, para de tentar encaixar, você não encaixa. Isso não está errado, isso na verdade é algo que é poderoso sobre você. E que milagres e mistérios e possibilidades você pode criar com isso. Eu acho que é isso. Eu amo isso. É uma das minhas... Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. É uma das coisas favoritas que eu falo no Access, são as perguntas. E se qualquer coisa errada de você fosse, na verdade, algo forte sobre você. De você. Sim, então eu vou adicionar isso aqui, que é o que está escrito. E tudo que você está julgando sobre você, e se você tivesse disposto a andar 180 graus para o outro lado e ver algo que está certo sobre isso, qual presente que foi no mundo, que você não tem estado disposto a reconhecer, e se isso fosse a coisa que você se sente tão julgado, que é a coisa que faz você tão linda. E obrigada, muito obrigada, Melissa. Sou super grata por ter tido esse tempo com você e conhecer um pouquinho mais de você. Tem alguma coisa que a gente pode contribuir para você, a ser mais de você no Access? Por favor, nos informa. E obrigada por me convidar. E foi maravilhoso falar com você. Adeus, gente. Obrigada pelos seus comentários incríveis.